forma alguma. Jussara, Maravilhoso. posso começar? Professor Isidoro, podemos? Podemos. Maravilhoso. Então tá, Por joia. Boa noite favor, a todos, companheiros, companheiras do nosso distrito e dos não outros então distritos que som. também estão participando da nossa live. Eu peço a gentileza de fecharem os microfones para a gente não ter interferência. Agradeço imensamente a presença de todos neste nosso momento, onde nós vamos ter um bate-papo com o nosso professor Isidoro, do LC1, doutor Isidoro, né? Companheiro Leão, doutor Isidoro, que vai trabalhar com a gente hoje num bate-papo com a temática da prevenção da diabetes, que é um assunto que nós precisamos muito estar atentos, né? Eu peço licença, eu tenho uma reunião agora com o PID Manuel Messias, eu estou no outro notebook aqui, então eu vou ficar uma orelha num lado no computador e a outra ali. Eu acredito que eu volto aqui para continuar com vocês daqui a pouco, mas eu passo a condução dos trabalhos para a nossa coordenadora de diabetes do distrito, a Jussara, e a Jussara faz para a gente a apresentação do nosso professor, por favor, e faça a condução dos trabalhos, tá, Jussara? Eu estou atento aqui, qualquer necessidade é só me chamar, tá bom? Governador Dozena, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela oportunidade, pela confiança, pela generosidade e pela prontidão de estar aqui conosco. Nós sabemos da sua rotina puxada e entendemos perfeitamente a oportunidade de estar com você, mesmo que seja dessa forma, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, gratidão de Eu que verdade. agradeço, Jussara, e agradeço ao professor Isidoro pela sua disponibilidade. Muito obrigado aí e boa aula para os nossos leões e para nossas companheiras. Obrigado, viu? Maravilhoso, maravilhoso. Olha, eu tenho uma honra imensa de receber uma resposta positiva do nosso querido professor Isidoro. Só ouço elogios dessa pessoa. Ontem, quando eu entrei em contato com os membros para reforçar o convite, recebi vários retornos positivos. As pessoas querem participar, as pessoas querem reencontrar. E para quem não conhece, o professor Isidoro, ele vai se apresentar melhor, claro, mas ele é associado do Lions Clube Rio de Janeiro, Mater Brasil, médico especialista em diabetes, presidente da Fundação Armando Fajardo de Lions Clubes. Seja muito bem-vindo, professor Isidoro. A casa é sua, o distrito está aberto e nós queremos assim que você nos receba, aliás, que você receba de nós um forte abraço de todo o distrito pela grandeza do seu trabalho e pela generosidade de estar aqui conosco diante de uma agenda tão cheia. Fica muito à vontade, por favor, se apresente. Estamos à disposição para esse bate-papo leve, tranquilo, inclusivo, né? Poxa, Jussara, eu quero agradecer o seu convite, né? E quero também agradecer a todos através do governador Marcelo, e ele abriu essa reunião, né? Foi aluno lá do nosso curso de pós-graduação em liderança, né? E está uma honra aqui falando com LC3, né? E já vendo alguns rostinhos amigos aqui, a Lia, né? A Lia ali, ó. Eu e a Lia sempre conversamos, a gente se conheceu ali no curso de pós-graduação. Eu fui orientador da tese dela, da dissertação, então estabelecemos uma amizade e a gente só tem tido alegrias, né, Lia? Então, mais uma vez, estamos juntos aqui conosco. Eu também passei esse link para o LC1, né? Estou vendo a nossa companheira Aurora Carvalho aqui, que é também a nossa coordenadora lá do curso de desenvolvimento da liderança, né? E estar aqui com vocês está sendo muito legal e vai ser muito útil, né? Te Com apresentando, certeza. vou contar um pouquinho de vocês, porque a ideia nossa hoje é fazermos um colóquio, né? Conversarmos, né? E vamos entender, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um passeio no panorama,
e depois vamos também fazer detalhamentos das questões que envolvem o diabetes, né? Tanto na pessoa quanto na sociedade, né? Conforme a Jussara me apresentou, eu sou especialista em diabetes, há mais de 40 anos eu trabalho nessa área, e tem um motivo que eu escolhi essa especialidade médica, porque o meu pai tinha diabetes, ele era companheiro leão de Campo Mourão, de Londrina e no norte do Paraná, e posteriormente, então, eu vim fazer faculdade no Rio, e aí fiquei por aqui até hoje, né? Mas eu tenho uma história de estar com as pessoas com diabetes desde criancinha, que o meu pai aplicava insulina para ele sobreviver, né? Que imagina a década de 60, né? Como era difícil cuidar do diabetes. E o meu pai teve uma excelente evolução e ele superou a doença mesmo naquela época, através do estudo. Ele pegou o livro dos médicos, começou a estudar, entendeu como a doença funcionava, se cuidou e também com o auxílio dos médicos em que ele foi conhecendo, mas acima de tudo, ele sempre soube se cuidar sozinho, porque ele aprendeu sobre como o diabetes funciona, e hoje nós vamos falar também com uma abordagem dessa de falarmos como acontece essa doença no corpo das pessoas, né? Então, uma vez dito isso, né, o LAIS Internacional começou com um programa de conscientização acerca do diabetes por volta da década de 70, 80, né? E se transformou, então, numa meta global, né? Entre as nossas, são 7 causas globais, né? O diabetes está entre as mais conhecidas do mundo, né? E entre nós, companheiros leões. E quando o Lions Internacional fez essa escolha, diabetes nem era tão importante. E nos últimos anos, então, de repente, em 20, 30 anos, a quantidade de pessoas com diabetes se alastrou profundamente, né? A ponto de a gente analisar, né, na nossa própria família, a gente sempre encontra pessoas com diabetes, né? Se não na família primária, mas ali na família secundária, a gente já encontra pessoas com diabetes, e o diabetes passou a fazer parte da sociedade como uma doença muito comum, né? E diante desse aspecto, não é uma situação brasileira, é uma situação mundial, né? Os Estados Unidos, da China, a Índia, né? Hoje, em primeiro lugar, onde tem mais pessoas com diabetes, é a Índia, né? Também pela população do país, né? Que é o país mais populoso do mundo. E então, o diabetes foi entrando na vida da sociedade, né? E desta maneira, né, ela se tornou uma pandemia. Hoje o diabetes é uma pandemia, né? Como sabemos, essa doença é caracterizada pelo excesso de açúcar no sangue. É essa a questão. Qualquer situação em que o nível de glicose do sangue esteja acima da normalidade é já é denominada como diabetes, né? E as causas são variadas, não existe apenas uma causa. Eu poderia dizer para você que nós temos mais de 30 causas diferentes que levam ao diabetes, né? Mas, do ponto de vista didático, didaticamente, a gente categoriza em 2 tipos, o tipo 1 e o tipo 2, né? O tipo 1 é o diabetes da criança, né? E o tipo 2 é o diabetes do adulto. Então, a gente fazendo essa diferenciação mais grosseira, mas ela funciona no nosso entendimento de como ela se distribui na sociedade, né? O diabetes tipo 1, que é o diabetes da criança,
atinge mais ou menos 1% das crianças. Então, é uma doença que ela não é muito comum, né? 1% das crianças. Agora, em compensação, o diabetes tipo 2, que atinge as pessoas adultas, essas estão chegando, está no patamar de 20% das pessoas com diabetes, tá? 20% das pessoas com diabetes é um número muito grande para a medicina, né? E dentro desse contexto, a faixa etária que a pessoa desenvolve mais diabetes é depois dos 40, entre 40 e 60 anos. É a fase que mais acontece o diabetes tipo 2, né? Uma vez entendido esse panorama, a gente já pode trazer uma inteligência das nossas ações nos Lions Clubes. Por exemplo, não é útil a gente fazer aquela campanha de detecção do diabetes da pontinha do dedo nas crianças. Não é útil. E a gente ir fazer teste de glicose nas crianças. Não é útil. Mas é muito útil a gente fazer aquela campanha do dedinho para as pessoas adultas, para as pessoas acima de 40 anos, que começa estatisticamente a ficar mais frequente, né? Agora, por que que as pessoas com diabetes tipo 2 está aumentando do ponto de vista pandêmico? Porque existe uma força para isso. E o que causa, hoje em dia, o fator de risco mais importante por diabetes tipo 2 é a obesidade, né? A obesidade, ela também é uma pandemia global, né? Hoje em dia, os números da Organização Mundial da Saúde estão colocando que 65% da população mundial está acima do peso. Olha só, o que acontece? Hoje, ter peso normal já é uma situação de menor quantidade. A maioria das pessoas estão acima do peso. E estar acima do peso é fator de risco para diabetes, né? Então, olhando nessa questão que é bem importante, nós que somos do Lions Club, é o entendimento que quando nós queremos fazer uma campanha preventiva do diabetes, nós devemos estar atentos e fazermos uma campanha preventiva da obesidade, uma vez que a obesidade é o fator de risco mais importante, né? Então, esse é um foco. Então, voltando ao entendimento da questão, se a obesidade é fator mais importante por risco do diabetes tipo 2, então prevenir a obesidade previne o diabetes tipo 2. Por isso que nós temos a inteligência do Lions Club na questão do programa Strides. O programa Strides de Lions Internacional é um programa que promove exercícios físicos regulares e promove vida saudável, alimentação saudável. Olha que legal! Olha que legal que nós do Lions Clubes podemos ter uma influência nas nossas comunidades, promovendo a dieta saudável e promovendo o exercício físico regular. O programa Strides é esse, né? Então, motivar as pessoas a fazerem exercícios e ajudar as pessoas a fazer escolhas alimentares saudáveis. Aí sim, nós temos um bom motivo para a gente ir para a escola das crianças. Ó, a gente não vai para a escola fazer testinho no dedo, mas a gente vai para a escola falar sobre alimentação saudável para as crianças. Aí isso já é muito útil, porque nós estamos vendo que está ocorrendo um aumento da obesidade infanto-juvenil, tá? E a criança e o jovem obeso hoje vai ser a pessoa com diabetes amanhã. Então, para nós fazermos a medicina preventiva, devemos estar de olho na próxima geração.
Então, nós estarmos na escola, sim, para falarmos para as crianças da importância da escolha alimentar saudável e da importância do exercício, isso vai evitar, isso vai reduzir a incidência do diabetes quando eles ficarem adultos. Então, isso é muito relevante para nós. Quando nós pensamos em medicina preventiva, a gente não deve olhar para a nossa geração, a gente deve olhar para a próxima geração. Medicina preventiva a gente faz na virada das gerações. E como nós sabemos que hoje em dia a obesidade infanto-juvenil ela está ascendente, nós já sabemos também que as próximas décadas o diabetes vai continuar aumentando. Então, está aqui uma questão importante que nós do Lions Club devemos nos motivar e sempre falar isso, né? E como que se fala isso? A gente pode ir na escola, falar palestra, nós podemos fazer folders, nós podemos fazer post na internet, no Instagram, no Facebook, a importância da dieta, o alimento ruim, o alimento bom. Sim, nós temos o alimento ruim. É lógico que nós temos, né? Hoje em dia, a ciência médica, os pesquisadores médicos são bem claros em dizer que os refrigerantes são causas das mais relevantes para o aumento da obesidade mundial, né? Os refrigerantes, sim. E especialmente as crianças têm uma combinação entre refrigerantes e batata frita. A batata é um alimento muito saudável, só não pode ser frito, que é exatamente o que as crianças mais gostam, né? É o que acompanha muitas vezes o McDonald's e o Bob's, esses sanduíches todas vêm com batata frita. Um jeito que eu falo, e acho que nós podemos argumentar isso, quando se vai comer um sanduíche no McDonald's, no Bob's, o sanduíche não é ruim. O sanduíche é bom. O sanduíche está lá um pão, tem salada dentro do sanduíche, tem carne, às vezes tem ovos, tem tomate. O sanduíche é bom. Mas o que deteriora aquela alimentação é que acompanha uma caneca gigante de refrigerante e uma porção de batata frita, aquilo intoxica toda aquela refeição, né? Então, nós falarmos isso para as crianças, falarmos isso para a nossa própria família. Ah, todo mundo gosta de um fast food, ok. Então, come só o sanduíche. Não vá comer, não vá beber o refrigerante nem comer a batata frita, né? Então, a gente precisa falar isso, a medicina fala isso, o médico fala isso, e as pessoas precisam ir replicando para dentro da sua própria família, porque provavelmente isso acontece dentro da nossa casa, né? Porque existe uma força na propaganda dos alimentos, né? Uma força que nós chamamos que é uma força social obesogênica, né? E obesofóbica, né? Porque nós temos que saber que isso existe, é a questão de a sociedade estimular que a gente consuma muito alimento, né? A quantidade de alimento multiprocessado está cada vez mais barato e mais frequente. A quantidade de alimentos naturais estão reduzindo pela escolha das pessoas, né? Então, essa é uma coisa importante a gente dizer para todo mundo, para essa nova geração. Alimentos naturais protegem a tua saúde contra as doenças, né? Então, essas coisas precisam ser repetidas, porque o nosso cérebro, ele não aprende falando apenas uma vez. O cérebro funciona através da repetição. A gente repete, repete, o cérebro aprende pela repetição. Então, como nós falamos, por exemplo, nós falamos português, porque nós falamos português desde criancinha. Se eu falar para vocês agora, desaprende a falar português, ninguém consegue desaprender,
falar português, mas nós podemos aprender uma segunda língua, nós podemos aprender a falar português e aprender o inglês, aprender outra língua qualquer, podemos falar duas. Então, mesmo que o nosso cérebro tenha sido condicionado, tá, a comer esses alimentos que hoje nós sabemos que eles são insalubres, nós, através da repetição, todo ano falando a mesma coisa. O cérebro vai aprendendo, as pessoas vão entendendo. É importante saber que a repetição faz parte da estratégia da mudança. Então, falamos e falamos, vamos outra vez, programa Strides, vamos fazer uma passeata, uma caminhada, promoção de alimento saudável. Então, essa é o foco que nós temos que podemos atuar na nossa sociedade e com baixo custo, né? Praticamente a gente gasta pouco dinheiro para fazer isso, né? E uma vez a gente consciente, a gente começa a fazer isso no próprio ambiente de trabalho e também na nossa própria família, na nossa cidade. Outro aspecto que é relevante nós sabermos, nós que trabalhamos e temos essa ação global pelo diabetes, tá? Hoje em dia, olha o que eu vou falar para vocês. O diabetes é a doença mais cara do mundo. Olha o que eu falei para vocês. A doença mais cara do mundo, tá? Para vocês terem uma ideia, diabetes é uma doença que ela começa pequenininha, tá? E ela, com o passar dos anos, ela vai inexoravelmente piorar, tá? Mesmo que a gente faça um bom tratamento, tá? O próprio envelhecimento do corpo vai levando a uma piora do diabetes. E não só do diabetes, na verdade, todas as doenças, né, acontecem isso no processo do envelhecimento, seja a hipertensão arterial, né, porque faz parte das leis naturais, né? Tanto é que chega um ponto que todo mundo morre. É porque a saúde, com o passar dos anos, de todos nós, tende a diminuir, né? Então, essa questão do diabetes, ela muitas vezes, mas doutores, às vezes eu estou aqui até hoje de jaleco, porque estou aqui no meu consultório hoje, falando aqui do consultório médico, né? Mas as pessoas me perguntam aqui no consultório, mas, doutor Isidoro, o senhor está me falando que diabetes é a doença mais cara do mundo, mas eu vou lá no posto de saúde e pego só a metformina, um comprimidinho, e até de graça. Que doença mais cara do mundo é essa? Porque nós temos que entender que a doença tem um ciclo natural. Ela tem uma história natural. Hoje, a pessoa que tem diabetes recebe o primeiro remedinho, que é a metformina, que é o remédio mais comum hoje para diabetes, que está relacionado ao aumento do peso. Aí passa 5 anos, a glicose sai do ponto de controle, entra o segundo remédio, entra o terceiro remédio, entra um quarto remédio, entra um quinto remédio. Depois de uns 15 anos de diabetes, tá? A pessoa já está tomando 6 remédios, entendeu? E aí já não é mais só aquela continha da metformina que custa barata na farmácia, tá? É um conjunto de remédios, tá? Que vai chegando até a insulina, vai chegando até essas canetinhas emagrecedoras, que são os medicamentos anti-obesidade, que todo mundo está vendo nos jornais, que é o Ozempic e o Mounjaro, né? O Ozempic e o Mounjaro são medicamentos para o diabetes tipo 2, relacionados ao aumento do peso. Vocês sabem, um mês de tratamento com o Ozempic, o Wegovy, custa R$ 1.000, da dose mais fraca. O Mounjaro custa por volta de 1.500 a 2.000, dependendo da dose, por mês. Olha o impacto do preço do tratamento desses remédios para a economia das famílias, que tem uma despesa tão alta quanto essa,
quanto a despesa do Sistema Único de Saúde, a despesa do seu município, a despesa do país que compra esse remédio, e esse remédio que nós gastamos R$ 1.000 por mês, 1.500, essa simples injeçãozinha, que é um remédio, e eu defendo o remédio porque o remédio é muito bom, mas é verdade que ele é muito caro, tá? E o que acontece quando nós compramos esse remédio? O dinheiro vai para outro país, porque foram eles que desenvolveram, né? Então, de um lado, a gente tem o fabuloso agronegócio que segura as economias dessa nação, e, em contrapartida, temos um ponto fraco, que é a questão das doenças e dos remédios internacionais, né? Nós compramos um remédio, esses testinhos de dedinho, esses aparelhinhos Libre, que a gente mede a glicemia sem precisar furar o dedo, que custa R$ 600 por mês, né? Então, se a pessoa utilizar somente um sensor de Libre, usar o Monjaro ou usar o Ozempic, já fechou aí R$ 1.600, R$ 1.900 por mês, sem contar os outros medicamentos que essas pessoas precisam tomar também, que é remédio para o colesterol, remédio para pressão, remédio para proteger de outras doenças que vêm junto com o pacote, né? Então, para vocês terem uma ideia, a Associação Carioca dos Diabéticos, que eu sou o diretor científico, nós fizemos um cálculo de quanto gasta por mês uma pessoa com diabetes, tá? Uma média, né? Uma média a gente considera aquele que está tomando só a metformina e aquele que está gastando bastante, tá? Mais ou menos a média é por volta de R$ 1.400 por mês uma pessoa com diabetes custa para a sociedade, tá? Olha só esse valor. Com R$ 1.400 por mês, vamos pensar, a gente pode, em 4 anos, comprar um carro novo, tá? Em 10 anos, você compra um apartamento novo, né? Por quê? Porque o diabetes é uma doença incurável ainda. É uma doença que ela tem controle, mas a medicina ainda não conseguiu curá-la, tá? Mas, olha só, aí voltamos para o outro lado da moeda. É uma doença tão fácil de prevenir fazendo dieta saudável e exercício físico. Somente essas duas coisas tão baratas, e não só é barato, porque dieta saudável e exercício físico protege as pessoas contra outras doenças também, né? Então, esse é um papel bem importante de cada Lions Club estar falando na sua comunidade, desde as crianças aos adultos, também as pessoas mais velhas, serve para todo mundo e, sem dúvida nenhuma, é um conselho muito seguro, que nós podemos ter a certeza que estamos fazendo bem para as outras pessoas, né? Então, vocês viram o panorama, né, que está acometendo o mundo todo diante dessa doença, que é o diabetes, né? E o que nós fazemos? Por exemplo, uma campanha que acho que todos nós temos que fazer, tá? Todo Lions Club. No dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes, mas novembro todo a gente reserva para o diabetes e também para o câncer de próstata, né? Assim, a Organização Mundial da Saúde, ela foi fazendo esse negócio de mês, né, do câncer de mama, mês do câncer de próstata, mês do diabetes, né, para que a gente possa concentrar a nossa atenção uma vez por ano nesses assuntos, todo mundo falando isso ao mesmo tempo, porque, conforme eu havia dito antes, o cérebro aprende pela repetição, né? Então, por exemplo, vamos dar uma olhadinha o que significa uma campanha de detecção de diabetes na praça da nossa cidade, tá? Primeira coisa, é uma campanha barata, né? De modo geral, um testinho de dedo custa R$ 2, tá? Aqui
acho que não só aqui no Rio, mas como outros lugares também, geralmente a gente consegue doação, né? Eu costumo falar com os laboratórios farmacêuticos, eles me dão 1.000 fitas e depois eu peço para outro, dão mais 1.000. E mesmo que eventualmente a gente tenha no lugar que as pessoas não deem as fitas, também não é caro comprar, né? A gente pode fazer 100, 200 testes, gastar R$ 400, por exemplo, numa grande campanha na praça pública, aonde a gente vai furando o dedinho, colocando naquela maquininha que é muito confiável e nos faz, então, uma triagem. A gente consegue selecionar ali as pessoas que estão em. Muitas pessoas que já têm diabetes vão querer medir também. Porque tem muita gente que tem diabetes e não mede, tá? Tem outras pessoas que nunca ouviram falar em diabetes. Ó, é assim, né? É, o mundo é um lugar muito heterogêneo, né? O diabetes pode estar, sim, uma fala mais comum entre nós, mas tem muita gente na periferia da cidade que nem prestou atenção nisso na vida, entendeu? Então, é uma oportunidade numa praça pública a gente fazer um testinho e a gente pega ali uma glicose alta, 200, 180, e a pessoa nem sabe de nada. Ela nem sabia que tinha diabetes, por quê? O diabetes, quando acontece no adulto, ele não tem sintomas, tá? A pessoa não sente nada. E a glicose está 200 e a pessoa não sente nada. Uma pessoa com diabetes tipo 2 só vai sentir alguma coisa quando a glicemia está 400. Aí já tem muito tempo de evolução da doença sem tratamento. Aí a pessoa com glicemia de 400 passa mal. Aí ela vai no posto de saúde, vai na UPA, vai na clínica da família e diagnostica lá. E os médicos descobrem e começam o tratamento. Mas ela ficou 15 anos sem se tratar. E quando descobriu, já estava 400. Se ela tivesse sido detectada há 15 anos antes, quando a glicemia estivesse por volta de 120, 140, essa pessoa teria chance de ter sido tratada e ter sido protegida das complicações do diabetes, né? Então, veja como essa campanha é importante. Aqui no Rio de Janeiro, você dá uma noção de número, né? A cada 100 testes, a gente detecta 5 a 6 pessoas que não sabiam que têm diabetes, tá? Essas são aquelas assim, nossa, eu nunca soube disso. Ó, de cada 100 testes, a gente encontra 5. Isso é um número grande, tá? Dentre 100, a gente encontrar 5 é um número grande. Dentro desse grupo de 100, outros 10, 15 já sabiam que tinham diabetes e vão lá para testar, tá? E aí eles falam o seguinte: nossa, eu sei que eu tenho diabetes, mas eu não sabia que a minha glicose estava tão alta. Ó, por quê? Até muitas pessoas tomam remédio, vão lá no SUS, na farmácia popular, tomam remédio, mas não mede, porque não gosta de furar o dedinho. Ninguém gosta de furar o dedinho. A pessoa tem que estar consciente disso, tá? A pessoa continua tomando aquela metformina, tá? Que foi prescrita 5 anos atrás, acha que está com diabetes tratado e vai lá na nossa praça fazer teste, está lá 200, 250. Nossa, eu sabia que eu tinha diabetes, mas eu não sabia que estava alta. Por quê? Porque não mede. Diabetes precisa tomar o remédio e precisa medir. Porque se não medir, você vai saber como se o remédio está funcionando. Porque, conforme eu disse anteriormente, diabetes é uma doença progressiva. A cada 2, 3 anos, entra um remédio novo, entra um remédio novo. Começa com um remédio, 2, 3, 4, 5 remédios para o diabetes. Insulina, 2 tipos de insulina, 3 tipos de. Vai entrando. Ó. Ozempic, Monjaro, olha a escada de tratamento. E toda a escada, essa escala de tratamento vai depender da evolução de cada pessoa, né? Então, não existe uma fórmula de bolo que eu possa falar, esse remédio, depois esse. Não tem, tá? É uma visão médica que cada um
cada paciente tem um jeito próprio de evoluir. E o médico que foi treinado para discernir essa evolução e escolher esse melhor remédio, né? Ainda nesse aspecto, nós temos que ponderar também a questão das complicações, né? Porque diabetes, quando fica descontrolado muito tempo, 15 anos com glicose alta, a pessoa fica com risco aumentado de infarto, fica com risco aumentado de AVC, fica com risco aumentado daquela situação tão que é tão traumática que é a amputação dos membros inferiores, né? Um pequeno machucadinho na ponta do dedo, uma unha encravada, né? Um calo, né? E aquilo começa com uma lesão pequena, a pessoa não presta muita atenção, e o que acontece com o passar de alguns dias, meses, semana, é que aquele ferimento não fecha, tá? E aí sim a pessoa vai procurar o posto de saúde e aí, puxa vida, tem diabetes, teu diabetes está descontrolado. E aí, se isso não for arrumado, vai levar a uma amputação daquele dedinho. O médico tem que amputar o dedo para salvar o pé. Depois ele tem que amputar o pé para salvar a perna. E depois ele tem que amputar a perna para salvar a vida. Tá? Então, tudo isso pode ser prevenido através dessas campanhas que nós fazemos, achando as pessoas. E vamos pensar aqui, olha, o Sistema Único de Saúde melhorou muito, tá? E isso que melhorou muito no mundo todo, no mundo, quer dizer, no Brasil, né, que é um sistema nacional. Mas vamos pensar, o que era o Sistema Único de Saúde há 10 anos atrás e o que é o Sistema Único de Saúde hoje, né? Melhorou muito. Acho que um grande tesouro do nosso país é o Sistema Único de Saúde, né? 75% da população brasileira é atendida no SUS. Apenas 25% da população brasileira é que tem plano de saúde. Então, veja bem como o Sistema Único de Saúde é muito importante. Nós temos que valorizá-lo. E lá no Sistema Único de Saúde, lá na Clínica da Família, lá na UPA, no posto de saúde, lá tem todo o atendimento para a pessoa com diabetes. Lá tem um médico, que a pessoa não vai gastar nada, porque é do SUS, tem o remédio. Então, o que acontece? Para a pessoa ir para o SUS, tá? Ela tem que ter consciência. Isso que é um fato muito importante, nós que somos do Lions Club, é levar a conscientização das pessoas acerca do diabetes. Não há necessidade da pessoa gastar dinheiro para tratar o seu diabetes, né? A pessoa tem todo o tratamento gratuito, né? E vamos pensar, o SUS neste momento, ele é um sistema passivo, ou seja, as pessoas vão procurar a unidade de saúde. O SUS não vai na rua buscar as pessoas. Eu acho que essa é uma visão que nós temos que ter um aperfeiçoamento do SUS, né? O SUS ativo é quando ele vai à rua buscar as pessoas que precisam de tratamento. Neste momento, o SUS é passivo. A pessoa tem que ir lá, falar, marcar a tua consulta, falar com o médico, mas tem que ter a iniciativa, né? Tá aqui outra grande importância do Lions Club, né? À medida que a gente traz a conscientização acerca do diabetes, a pessoa vai lá de iniciativa própria. Ela vai no postinho de saúde e encontra o médico. Ali já tem uma estrutura para tratar as pessoas com diabetes, ela já sai também com um remedinho e ela também tem disponível os testinhos de dedo. Nem os testinhos de dedo, o Sistema Único de Saúde disponibiliza gratuitamente os testinhos para as pessoas, né? Então, não sei se algum de vocês acompanham, assim, eu vou até colocar depois no nosso grupinho, vou mandar aqui para a Jussara, né? Uma coisa boa que eu faço, eu acho que todo mundo deve fazer, eu entrevisto algumas pessoas ali pelo Facebook, né? Ao vivo e converso com elas ali, né? Então, aí depois, eu sempre peço naturalmente a autorização dela para transmitir ao vivo pelo Facebook,
e bate um papo de 3, 4 minutos ali, e a gente percebe que a pessoa ali, por exemplo, tem diabetes, tá? Mas ela não ia no posto de saúde há muito tempo porque ela tem que trabalhar, né? Então a gente tem uma conversa com ela ali, né? Olha, tudo bem, todo mundo precisa trabalhar, mas se você não cuidar da sua saúde, você vai adoecer pelo diabetes e você vai acabar virando um peso para a sua família, né? Porque quando uma pessoa adoece dentro de casa, ela não só adoeceu a si própria, mas ela adoece a família também, né? Porque a pessoa começa a precisar receber cuidados de toda a família, né? E não só isso, chega um ponto que a pessoa começa a perder a visão, se ela tiver uma amputação, ela não pode trabalhar, o que significa que ela também se transforma num peso econômico para aquela família, né? E ainda mais adiante, quando a pessoa perde a visão, quando a pessoa tem uma amputação, ela também vira um peso a mais para a Seguridade Social, para o sistema de previdência social, né? Que a previdência social não somos todos nós que pagamos a previdência social, né? Então, essa questão do diabetes não é uma preocupação só da pessoa que tem diabetes ou da pessoa que tem um membro da família com diabetes. É uma preocupação de todos, mesmo aquelas pessoas que não têm diabetes, tá? Elas também estão pagando por isso. Elas estão pagando pelo SUS, estão pagando pelo remédio, estão pagando na Previdência Social. Por isso que nós temos que estar muito atentos na questão do diabetes, que hoje é a doença mais cara do mundo e, naturalmente, é a doença mais cara do Brasil, né? E nós do Lions Club temos aí essa possibilidade de trazer essa excelente contribuição para as nossas comunidades. Gente, acho que falei bastante, passei um panorama aqui, mas eu queria transformar assim os próximos minutos, né, os próximos 10 minutos, num colóquio, para a gente conversar e vocês me perguntarem o que quiserem perguntar, e a gente vai, então, a gente vai aí batendo um papinho sobre esse assunto, né? Jussara, tu devolve a palavra e você coordena aí essa nossa conversa. Maravilhoso, eu fico muito feliz com a sua explanação. Como farmacêutica, eu me sinto contemplada com todas as suas palavras, trazendo essa clareza sobre o SUS. Eu fui quase 20 anos farmacêutica no SUS, entendo perfeitamente todo esse panorama, sei o tamanho do custo que isso é para o sistema, que todos nós estamos pagando a conta, continuaremos pagando a conta, e essa clareza ela precisa existir, né? Na nossa nosso sábado passado, foi feita a distrital e o nosso governador me deu um espaço para falar sobre isso. Então, conversamos justamente que todo mundo paga a conta e fazer campanha é a coisa mais barata que pode, que está ao nosso alcance e que pode reverberar em muita economia, né? Para nós, para outra pessoa, para a família toda, né? E quanto mais nós tivermos pessoas diagnosticadas, maior é a quantidade de pessoas em tratamento verdadeiro, né? Nós sabemos que a adesão ao tratamento medicamentoso ela é complexa, tem os efeitos colaterais, tem a questão do entendimento, tem o tabu, tem ainda a discriminação. E aí eu ia pedir, ainda falando em discriminação, eu ia pedir para você falar um pouquinho sobre o tema da Federação Internacional de Diabetes, que traz esse ano para a gente bem-estar e trabalho, porque as pessoas estão diagnosticadas e estão trabalhando, e aí tem um mundo corporativo que precisa entender esse novo contexto, não é? Você poderia falar com a gente um pouquinho sobre isso? Posso, Jussari, é um tema importante, viu? É, é o tema mundial, né, sobre diabetes e o ambiente de trabalho, né? Primeira coisa que vale a pena a gente dizer também é uma campanha até de prevenção ao preconceito, né? Hoje, por exemplo, nós temos que ir consertando o nosso jeito de falar, tá?
Nós não dizemos mais que uma pessoa é diabética, tá? Nós dizemos que a pessoa tem diabetes. É diferente, né? Porque quando nós dizemos que uma pessoa é diabética, parece que você carimbou aquela pessoa, né? Não é isso. Ela é uma pessoa normal que tem o diabetes. Então, nós não falamos mais que a pessoa é diabética, tá? A pessoa tem diabetes. Também não falamos mais que a pessoa é obesa. Não. Nós falamos que a pessoa tem obesidade. Por quê? A obesidade, da mesma maneira, ela não qualifica a pessoa. É simplesmente uma doença que tem ali e nós tratamos, assim como nós tratamos as pessoas que têm pressão alta, né? Nós tratamos todas as doenças. São pessoas que têm problemas de saúde e nós não devemos deixar, então, qualquer margem de que essas pessoas possam ter preconceito, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, há pouco tempo atrás, tinha uma norma no concurso de bombeiros havia o impedimento de pessoas com diabetes em participar. Não é possível isso. Mas porque bombeiros é perigoso, tal. Não. Uma pessoa que tem diabetes, está devidamente tratada, ela é tão saudável quanto qualquer outra pessoa. Então, não pode ter qualquer tipo de impedimento para a pessoa deixar de exercer uma função, um concurso público, porque ela tem diabetes, né? Então, isso nós viemos. Fizemos, então, uma campanha e isso foi mudado, né? Então, essa é uma questão também de diabetes no bem trabalho. A outra questão interessante é a virtude da pessoa que tem diabetes no ambiente de trabalho. Porque, de modo geral, uma pessoa que tem diabetes, nem só diabetes, qualquer doença, ela é mais sensível à doença dos outros também, né? Porque ela tem, então, ela tem uma sensibilidade maior. O que significa que ela tem um potencial de se transformar um líder no ambiente de trabalho e ajudar os seus companheiros, por exemplo, a promoção da dieta saudável, a promoção do exercício físico, criar uma motivação naquele grupo, né, de trabalho com finalidade de proteger a saúde de todo mundo, né? E, finalmente, também nós temos que saber que existem fragilidades, né? Toda a nossa saúde, nossa vida, todos nós humanos, temos fortalezas e temos fragilidades, né? A questão, por exemplo, das pessoas com diabetes, elas têm algumas fragilidades, por exemplo, as que usam insulina, elas podem passar mal, hipoglicemia, que é uma situação que a glicose baixa muito rapidamente, a pessoa pode passar mal. Então, é importante que o ambiente de trabalho seja acolhedor para essa pessoa, né? A pessoa que tem diabetes também tem que fazer mais exames do que a pessoa que não tem qualquer doença, né? Então, mais uma vez, a empresa deve acolher essa pessoa que tem diabetes de uma maneira assim, mais com uma proteção maior nesse sentido, mas hora nenhuma sem questionar a sua capacidade, né? A pessoa que tem diabetes, ela é tão capaz, tão inteligente, produz de maneira tão boa quanto as pessoas que não têm diabetes. Então, esse é o pacote de informação que a IDF, a International Diabetes Federation, queria que a gente falasse, então, nesse ano de 2025. É isso, Jussara. Muito bacana mesmo. E incluir essa nova condição na vida, não é? É, E como é que você imagina que nós podemos deixar um recado aqui para os nossos colegas? Porque já já eu leio todas as manifestações, tivemos várias manifestações, né? Os nossos colegas, os nossos companheiros que estão dentro de Lions, que são pessoas com diabetes e que estão em todas as atividades conosco, como é que nós orientamos os amigos, os leões que não têm diabetes, a lidar com todas essas
todas essas ações que fazemos em conjunto, o tempo todo, a convivência nas reuniões, pessoas com diabetes e pessoas que não têm diabetes. O que que você daria uma dica para trabalhar dentro de Lions, dentro dos clubes? E essa, sem dúvida nenhuma, uma abordagem muito, muito bacana que você fez, Jussara. Por exemplo, aqui no Lions, né? Eu sou associado do Lions Clube do Rio de Janeiro Centro, né? E nós temos uma parceria com a Associação Carioca dos Diabéticos. A Associação Carioca, que é uma associação antiga, que é uma representação dos pacientes com diabetes, a gente tem uma parceria, né? Quando nós fazemos campanha, o pessoal da Associação Carioca dos Diabéticos nos acompanha. O Lions Clube do Rio de Janeiro patrocina o site da Associação Carioca dos Diabéticos, né? Então, essa parceria na comunidade, né? Então, por exemplo, o Lions Clube da sua cidade faz. A maioria das cidades tem uma associação de pessoas com diabetes. Então, a gente pode fazer essa parceria. Agora, vamos pensar dentro do nosso clube, né? Nós temos pessoas que têm companheiros leões que têm diabetes e temos companheiros leões que não têm diabetes, né? Primeira coisa, se nós estamos aqui na campanha, a gente já pode aproveitar essa sabedoria do Lions Club para a gente colocar para dentro de nós e se transformar num exemplo, né? Isso é bem legal, né? A segundo momento é fazer, nós costumamos brincar aqui que leão tem fome, né? A gente gosta de se reunir em almoços, jantares, é a confraternização, né? Melvin Jones nos mostrou que o leonismo é essencialmente companheirismo, né? E companheirismo significa confraternizar. A gente vai numa reunião na casa de um amigo, fazemos uma assembleia, sempre tem bastante comida lá para a leonzada comer. Agora, esses alimentos que sejam uma característica saudável, né? Sempre as pessoas, do modo geral, elas gostam de uma liberdade de comer, mas ter uma alternativa ali, por exemplo, de suco de fruta, água com limão, água saborizada, né? Alimentos integrais, frutas, né? Do que comer sobremesa, comer fruta, né? Ou seja, tem todo um cardápio em que cada um a gente pode pensar no outro, né? Ter uma alternativa diet para os nossos companheiros leões que têm diabetes, e são muitos, né? São muitos, né? Enfim, é isso que eu posso falar assim, para os nossos grandes companheiros leões que estamos juntos nessa jornada. Não, e todos serão beneficiados com isso, né? Porque a partir do momento que nós adicionarmos novas opções, todos terão acesso e poderão optar por elas, né? É. É um novo momento, é um novo olhar. Eu posso falar pelos meus pais são pessoas com diabetes, né? E depois que o diabetes entrou na minha casa lá em 2009, muita coisa mudou. Então, a alimentação melhorou muito, né? A reflexão sobre a importância das fibras, os horários, né? As quantidades. Ninguém deixa de comer um doce, mas sempre está de olho, sempre está prestando atenção, né? Então, essa nossa descendência italiana que sempre traz a massa, sempre traz os excessos, né? Sempre traz mais um pouquinho, as mesas muito fartas, né? Então, nós precisamos mesmo repensar tudo isso, né? Isso mesmo, Jussara. E tem assim algumas coisas que elas vão mudando com o passar do tempo, né? Por exemplo, eu mesmo, durante alguns anos, né, eu dizia que refrigerante diet não engordava. Mas pesquisas médicas, mais dos últimos anos, mostraram que esse conceito estava equivocado. Olha o que eu vou falar para vocês. Refrigerantes diets engordam, tá? E a partir de uma pesquisa muito interessante que aconteceu até em ratinhos, tá?
Os pesquisadores pegaram dois grupos de ratinhos clonados, então ratinhos perfeitamente iguais. Um grupo foi alimentado com coalhada com adoçante e o outro grupo com coalhada pura. Qual foi a surpresa? Que os ratinhos com coalhada com adoçante engordaram e os outros não. Mas por que? Aí os pesquisadores, mas por que engordou se adoçante não tem caloria? Simples. Como a coalhada era doce, os ratinhos comiam mais coalhada, porque era mais gostoso. Então, isso se aplica a nós também, tá? Apesar de ser uma experiência com os ratinhos, a gente pode observar também em nós, tá? Que o refrigerante diet, ele não tem caloria, mas ele abre o apetite, né? Fazendo uma ilustração, por exemplo, se um de nós formos assim num rodízio de pizza, né? E se comermos o rodízio de pizza com água ou comermos o rodízio de pizza com Coca-Cola zero, é lógico que todo mundo já sabe essa resposta. A gente come mais pizza com a Coca-Cola zero, entendeu? Então, essa questão da bebida zero, da bebida até ela deve ser evitada, tá? A gente deve voltar. A melhor escolha é a bebida ancestral, tá? A água. A água, olha, não há quem possa falar mal dela. A água, essa bebida ancestral, é melhor. Mas muitas vezes gosto de saborizar um pouco da água, coloca um limão. Pronto, fica saborizado, mas não adoce, tá? Porque se virar limonada, já vai abrir o apetite, né? Então fica aqui também esse conselho de a gente não ir para o refrigerante zero e que isso não vai ele não vai subir a nossa glicemia, porque não tem açúcar acessório, mas ele continua ganhando peso, fazendo a pessoa comer mais. Então, a melhor coisa, gente, é ficar longe dos refrigerantes. Excelente, É. excelente. Vamos começar então com as perguntas, né? Vamos. Nós temos aqui iPhone 2, eu acho que é a Guadalupe, posso estar errada, tá? Como funciona esses strides? Não sei se é assim que escreve. Strides Strides, ele é um programa Strides do Lions Internacional, tá? Strides, a palavra, a tradução é avante, né? Então, a ideia é de promoção do clube, do Lions Clube, fazer, por exemplo, promoção da vida saudável, promoção de dieta saudável e exercício físico. Né? Por exemplo, em novembro, planejar uma caminhada. Né? O diabetes tem como cor de referência o azul, e é um círculo. Né? Então, nós podemos, por exemplo, fazer uma caminhada com um círculo azul, com camisetas azuis, uma caminhada no centro da cidade, num parque, né? A gente leva os companheiros leões, distribui folders, fazemos uma caminhada, fazemos uns testes de dedinho, enfim, é isso. E está disponível no site do Lions Internacional, né? Aproveitando e falando do programa Lions, dos programas Traz, o Lions Internacional tem subsídios para nós utilizarmos nos programas de diabetes da nossa comunidade, tá? Inclusive, lá tem subsídios para ajudar uma instituição de diabetes que já existente, por exemplo, uma associação de diabetes da sua cidade, tá? E queira uma reforma da sede. Então, o Lions tem os subsídios que pode chegar a US$ 150 mil, tá? O que vai dar até 800, 900 mil reais para fazer uma reforma, uma instituição previamente existente, né? Nós temos também subsídios internacionais, também dessa envergadura, para fazermos treinamento de pessoal, né? Uma questão importante no diabetes são os educadores em diabetes.
são aquelas pessoas que elas ensinam as outras a, a cuidar de si própria, né? Então, também tem subsídios internacionais destinados para esse tipo de ação, né? Então, a gente tem muito recurso, mas o programa Strides está lá no site do Lar Internacional. Depois eu passo para você o link, Jussara, e você põe no grupo. Maravilhoso, maravilhoso. Posso falar? Olha, a, a minha formação de educadora em diabetes é de 2009. E tem muita gente que ainda nunca ouviu falar em educador em diabetes. Ou esse termo educação em diabetes, né? Então, assim, o diabetes realmente está tomando conta das nossas realidades, a ponto de trazermos termos mais técnicos, né? Um conhecimento mais amplo para dentro da casa de todo mundo. Muito bacana. Olha, o Carlos está dizendo aqui muito claro, perfeito. A Cristina de Bitinga, excelente explanação. O Nelson Mazarin, nosso PDG querido, parabéns pelas excelentes explicações, foram claras, simples e muito diretas, gostei muito. A Alessandra Bargella tinha falado lá no comecinho sobre prevenção para crianças, né? E, e aí ela comenta assim, né? Que, como exemplo, são os jantares do clube dela, que é o Independência, eles iniciam urgente com a nutrição, né? E aí ela fala assim, podemos iniciar em 2026 com palestras com nutricionistas e assim vamos seguindo com o modo preventivo, caminhada no clube, iniciar com um grupo de companheirismo. Olha que bacana as sugestões dela, né? Aí a gente vem aqui para o Adilson, de Itápolis, e ele fala assim, olha, parabéns pela exposição tão clara e objetiva, e ao mesmo tempo tão esclarecedora. O senhor já explicou a importância dos medicamentos Ozempic e Monjaro para o tratamento do diabetes tipo 2. Pergunta: qual a sua opinião sobre o modismo e o uso desses medicamentos por pessoas apenas para o controle de peso? Bom, é, é, realmente o que aconteceu com esses medicamentos, especialmente o Ozempic, que foi um dos primeiros a aparecer e virou essa moda, a bula está escrita que o Ozempic é para pessoas com diabetes tipo 2 e excesso de peso. Então, é para esse grupo de pessoas, tá? Posteriormente, os pesquisadores avançaram na pesquisa e novas descobertas desse mesmo remédio e viram que doses além de 1 miligrama, eles emagreciam sem precisar ter diabetes. Quer dizer, então, aí saiu um segundo nome para o mesmo remédio, que é o Wegovy, né? Então, o Ozempic é para diabetes tipo 2 e excesso de peso. O Wegovy, já a prescrição em bula, já permite que seja para excesso de peso, né? Independente de ter diabetes ou não. E o Monjaro, a bula ainda contempla que ela é destinada para pessoas com diabetes tipo 2. Uma vez que, conforme havia dito anteriormente, que o fator de risco mais importante para o diabetes tipo 2 é o excesso de peso, né? Qualquer atitude que reduz o peso protege contra o diabetes. Olha só, qualquer atitude, né? Vamos supor que a pessoa não use esses remédios e ela se afinque, né, na dieta e no exercício e reduza 15 quilos e consiga manter essa perda de peso por longo período. O efeito vai ser tão benéfico quanto tomar esses remédios, né? Mas o mundo não é como a gente acha que ele deveria ser. O mundo é como ele é, né? Então, a experiência médica é que mudança de estilo de vida tem 95% de fracasso. É uma pena, mas esses são os números reais. Quando o médico no consultório, no nosso consultório, no meu consultório, entusiasma a pessoa a fazer dieta e fazer exercício,
ela até começa a fazer, mas depois de 6 meses, a grande maioria para de fazer. Então, mudança de estilo de vida tem um índice de fracasso de 95%. Tá? Motivo que esses remédios, então, chegaram de forma extraordinária, porque elas reduzem o peso da pessoa sem fazer dieta e sem fazer exercício, entendeu? E aí era tudo que as pessoas queriam, né? Emagrecer sem fazer esforço, sem fazer dieta e tal, né? Apesar que na bula dos remédios está lá, tá? Que esse remédio deve ser complementar à mudança de estilo de vida. No mundo como ele é, o remédio emagrece a pessoa, mesmo se ela não fizer dieta e não fizer exercício, tá? Então é o mundo como é, né? Mas tá certo, a medicação tá certa para emagrecer também, tá? O IGOV tem essa indicação, né? E uma vez reduzindo o peso, você previne o diabetes. Então, a indicação está correta, né? E a gente sempre reforça, né? O médico, e nem só o médico, mas todos nós temos que entender a importância da mudança de estilo de vida, né? Mas o mundo como é acaba escolhendo o caminho mais fácil, e esse caminho é o caminho do remédio, né? E vamos pensar. Quando os estudos médicos mostram o tratamento com este remédio, que o Wegovy, o Mounjaro e o Ozempic, eles são hormônios, eles são medicamentos biológicos, tá? Então, eles são medicamentos que o nosso próprio corpo, de uma maneira, já faz, tá? Mas eles são ajustados para serem mais potentes, tá? E dessa maneira que eles funcionam, né? E eles trazem, então, benefícios como redução da pressão arterial, redução do colesterol, todo um pacote de benefícios, mas que seria conquistado também se a pessoa fizesse mudança de estilo de vida, né? Então aí vai depender assim de cada pessoa. O que acontece na vida real do consultório médico, né? O médico chega o paciente, o médico explica, ó, vamos fazer dieta, vamos fazer exercício, vamos fazer dieta. O paciente retorna, não fez a dieta, não fez exercício. Retorna pela terceira vez, não fez dieta e não fez exercício. Aí só cabe ao médico passar o remédio, tá? Enfim, é a vida como ela é, não é a vida como a gente gostaria que ela fosse. Espero É ter nesse, explicado mais ou menos sobre o que acontece no cotidiano. é nesse momento que o reforço dos grupos educativos aumentam muito a adesão, né? Nós tivemos aqui em Piracicaba um trabalho de 6 meses em 2023, no último semestre, e nós tivemos uma pessoa que emagreceu 10 quilos só mudando o comportamento. Então, muito bacana, né? Mas precisa do grupo, Precisa do porque grupo. uma pessoa estimula a outra e aí você não emagrece por você. Você não vai fazer o desafio, você não vai se desafiar, você vai estar dentro de um grupo que se desafia, né? A força é muito maior, né? A força é muito maior, Jussara. Uma campanha muito boa seria, por exemplo, toda semana o grupo de Lions fazer uma passeata, um passeio na cidade a pé, né? Que bacana. Porque é um hábito as pessoas para irem 2 quadras pegar o carro, né? Ou seja, todo Isso. dia, toda semana, né? Uma caminhada de meia hora, 15 minutos indo, 15 minutos voltando. Aí o grupo de Lions vai também convocando outras pessoas que não são do Lions, mas entram naquela rotina, né? É o apoio do grupo, né, Jussara? E isso Maravilhoso. realmente é relevante. E olha, uma caminhada por semana já traz benefício. Exatamente. Olha, eu vou trazer aqui a fala da Heloíse, que ela diz assim, olha, excelente explanação. Estou diabética tipo 2, diagnosticada recentemente, passando por esse processo que o doutor Isidoro abordou.
Muito bem. Tá Vamos vendo? deixar depois uma dica para ela sobre esse comecinho. Vamos fazer a última fala, doutor Isidoro, uma orientação bacana para ela que está começando agora, né? A se cuidar, olhar para o diabetes. Olha, a Débora, lá de Águas de São Pedro. Isso Parabéns, doutor mesmo. Isidoro. É. Reflexão muito necessária, explanação clara e objetiva. A Rose, que eu acho que é de Paulínia, parabéns, obrigada pela sua explanação. O Gu, parabéns, excelente abordagem, um excelente bate-papo, um excelente aprendizado. Nós, leões, podemos atuar muito na prevenção do diabetes, inclusive usar essa palestra em todos os Lions para apoio e divulgação e também em outras associações. O Rubens, que é nosso GMP, parabéns, professor Isidoro, excelente explanação, parabéns, companheira Jussara, pelo evento. A Cristina de Bitinga, obrigada, doutor Isidoro, obrigada, Jussara. A Verusca, estou adorando a explanação. A Marta Pontão, lá de Araras, parabéns, excelente, muito esclarecedor. E aí a gente tem aqui uma pergunta importantíssima da governadoria. Ó, o nosso governador está com um ouvido aqui e um ouvido lá. Ele já falou. Estamos vendo aqui, ó. Diabetes pode afetar qualquer pessoa, independente do peso? Essa é a pergunta dele. A resposta é sim, pode. Né? Nós temos também muitas pessoas que têm diabetes e têm peso normal, né? E a questão é que a locomotiva que tem transformado o diabetes numa pandemia é o excesso de peso, né? É a locomotiva. A locomotiva é o excesso de peso, mas a doença ela não está restrita às pessoas com excesso de peso, tá? Pessoas com peso normal também tem diabetes. Aí é por outros motivos, né? Na questão do excesso de peso, o tecido adiposo ele traz uma dificuldade ao funcionamento da insulina, tá? Mas nas pessoas com peso normal, o que acontece é que tem um declínio da produção da própria insulina, né? Então são mecanismos diferentes que culminam no mesmo lugar, que é excesso de glicose no sangue, né? Por isso que não existe uma fórmula de bolo para a gente explicar o diabetes em todo mundo. É o médico que vai poder analisar o seu caso e explicar o porquê que você ficou com diabetes. Maravilhoso. Sônia Tedeschi, parabéns, muito obrigada pela explanação, gostei muito, muito esclarecedora. Cleide, muito bom, nos dê orientações de como ser um educador em diabetes. Sim, nós temos o curso de educador de diabetes, inclusive online, né? No site da FENAD tem um curso de orientação para educação em diabetes, e também temos no site da IDF, que é a International Diabetes Federation, também tem cursos online para sermos educadores em diabetes, né? E tem também lugares presenciais, né? Mas o mais comum tem sido a educação em diabetes num curso online. Maravilhoso. Olha que incrível Tá aqui travando. a fala da Nadir. Ela traz assim, ó, excelente, esclarecedor. Agora somente depende de nós. Será que é isso mesmo, professor? Sim, eu acho que tudo depende da gente, né? A gente tem que começar conosco, né? A primeira revolução tem que ser dentro de nós, né? E, finalmente, a gente fazer o que o Lions faz tão bem, né? É a gente estar atento na comunidade. Por isso que nós, companheiros leões, nós somos pessoas raras, viu? A maioria das pessoas, elas não estão assim socialmente preocupadas umas com as outras, né? A maioria das pessoas estão preocupadas no próprio interesse, né? E a gente entende o mundo como é também, né? Mas nós do Lions Club, nós também temos os nossos interesses, mas nós temos também um olhar para fora da gente, né? O que acontece para o lado de fora, o interesse do social também repercute em nós, né? Então, nós do Lions Club somos tesouros, né? Quanto mais eu conheço o Lions Club, mais eu gosto, mais eu fico encantado nesses ideais
que o Melvin Jones conseguiu alastrar e divulgar para o mundo todo, né? A gente não precisa falar que é direita ou esquerda, que fulano de tal é um bom político ou mau político, não interessa isso. O que interessa é o benefício das pessoas, né? E não ficar discutindo religião ou discutindo política, que é tão improdutivo. E o que interessa, em última análise, é ajudar o próximo. Maravilhoso. É isso. É isso. Perfeito. A Cleide, ela fala assim, uma pena que não consegui chegar em tempo e participar desde o início. Mas, Cleide, está sendo gravado e depois o nosso governador Dozena vai liberar isso para todos, tá? Isso, Daniele, Jussara. E eu quero autorizar já para você deixar meu WhatsApp aí, tá? Pode passar para o pessoal do grupo. Se o pessoal quiser alguma orientação, vai ser uma satisfação ajudar, que afinal de contas, nós costumamos dizer, nós somos uma família leonística, né? Então, vamos manter assim, um ajudando ao outro. Nós aqui dentro também, né? Nós somos generosos com as pessoas de fora, então, podemos ser bastante generosos com as pessoas de dentro. maravilhoso. É isso mesmo. Né? Daniele, excelente, muito esclarecedor. Aqui o governador falando para a gente que vai disponibilizar para todos. O Ronaldo, Ronaldo São Cristóvão, parabéns por essa importantíssima live, principalmente aos palestrantes. Tem alguém que não está identificado aqui, parabéns, excelente explanação. O Ronaldo falando também, né? Educador em diabetes, precisa saber como proceder. Então, vamos conversar sobre isso. A Maria Elvira, parabéns pela explanação. É tudo muito enriquecedor. A Alessandra Bargela volta aqui para nossa conversa e fala: olha, um grupo de companheirismo, né? Eu acho que ela está retomando lá aquela conversa de realmente retomarmos todo o processo educativo. Cleusa, excelente apresentação. Aí a gente vem o Carlos, parabéns pela explanação, muito elucidativa. E isso vem de um diabético de 35 anos. 35 anos de diabetes, é isso, Carlos? Aí a gente vem, Cleide, de novo, gratidão, excelente, vamos nos unir e nos revolucionar, olha que bacana. A Nilce perguntando para a gente aqui, a Nilce, nossa secretária do distrito, a diabetes é genética? Ok. Nós podemos entender duas maneiras. Ela tem uma forte componente genético, né? Nós temos aquela genética do nascimento, tá? Né? Que já veio escrito, e geralmente isso é o diabetes tipo 1, né? Nós temos bastante pessoas com diabetes tipo 1 que têm membros da família também. E nós temos diabetes tipo 2, que é epigenética. A epigenética é a genética, mas tem uma diferença, tá? A epigenética é a transformação da nossa genética no curso da vida, né? Por exemplo, nós nascemos com uma genética, mas nós morremos com outra, né? A vida vai mudando a nossa genética, né? Conforme nós nos comportamos, conforme o nosso meio ambiente, a nossa genética vai se ajustando às aos desafios do processo da vida de cada um de nós. Apesar da genética ser a mesma, no curso da epigenética, nós temos genes que ligam e desligam, como se fossem interruptores. Liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. Então, por exemplo, a pessoa ela não nasceu com o gene da obesidade. Não nasceu, tá? E aí, no decurso da vida, tá? Ela foi se transformando, ganhando peso, e ela então se tornou uma pessoa com obesidade, né? Porque uma série de genes, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, foi fazendo com que aquela caloria ingerida ficasse depositada no corpo, porque o corpo não tem como jogar fora aquela caloria excessiva, senão pelo exercício, tá? A caloria não sai pelas fezes,
a caloria não sai pela urina. Então, ela precisa ser armazenada em algum lugar no corpo. E aí, aqueles sensores liga e desliga, vai favorecendo o depósito de gordura, principalmente nas vísceras, aonde hoje os médicos nós entendemos que é o principal problema não é necessariamente o peso global da pessoa, mas a quantidade de tecido adiposo no abdômen. Aquele tecido adiposo no abdômen que ele é tóxico, aquele que traz dificuldades para a insulina agir, né? Então, tem um fundamento genético. Então, olhando de um ponto de vista, sim, a obesidade e o diabetes têm uma relação com a genética, sim. Maravilhoso. Alessandra Almeida, excelente, parabéns. Zirlene, olá, gostei bastante da palestra, muito clara e objetiva, voltada para a ação de Lions. Está sendo, assim, sensacional. A Lia, sua explicação... Opa, pulou aqui. Sua explicação é sempre muito abrangente e dá para aprender os caminhos que precisamos promoverem, principalmente com as crianças. A Diene, muito importante esse assunto, tive diabetes gestacional. É um processo muito difícil, mas grandioso, mas grandiosa a nossa saúde. Parabéns. Aí nós vamos aqui para a fala do Laerson. Parabéns pelo tema, muito relevante para alerta na rotina da vida atual. Essa patologia é silenciosa. Sérgio aqui trazendo para a gente parabéns pela explanação. Ronaldo, tenho a oportunidade de estar nas praças em ações sociais com este leão de juba larga Isidoro. Muito gratificante. É uma pena que entrei nessa live um pouco tarde. Mas, ó, tá gravada e vou até me conter aqui na fala, vou continuar lendo, daqui a pouco eu continuo, faço as outras considerações. Aparecida, parabéns, gostei muito, vou repassar o que aprendi. A Nilce, muito obrigada pela resposta excelente. Maravilhoso. Professor Isidoro, poderíamos ficar aqui até meia-noite. Não é? O papo está uma delícia, está muito leve, é um assunto muito importante, muito sério, mas essa amorosidade, esse tratamento tão humanizado faz com que tudo fique mais leve, né? E é assim que a saúde precisa ser, né? Leve, tranquila, né? Para nós adotarmos realmente novas oportunidades de forma afetiva, né? Fazermos transformações afetivas. Muita gratidão mesmo. Para nós começarmos a fazer essa parte do encerramento, eu gostaria de retomar aquela fala da Heloíse, que foi recém-diagnosticada com DM2. Vamos deixar alguma dica para ela? Vamos deixar algum incentivo, alguma palavra de fortalecimento? Vamos sim, né? A gente entendeu o panorama, né? Cerca de 30 a 40% das pessoas que têm diabetes, elas não sabem quem tem diabetes ainda. Olha só, 30 a 40% das pessoas que têm diabetes ainda nem sequer sabe que tem, o que reforça a importância de a gente fazer essas campanhas na praça pública, a gente publicar posts nas redes sociais falando sobre isso, né? Então, isso é relevante, especialmente para ela, né? Olhando também de panorama, depende, mesmo o diabetes tipo 2 tem diferentes causas, né? Se ela tem excesso de peso, se ela não tem, se a história é hereditária, né? Às vezes também diabetes pode ser causado por uso de alguns medicamentos, então tem todo um conjunto que tem que ser analisado, né? Mas seja o que for, o objetivo é controlar os níveis de glicemia. Qualquer que seja a pessoa com diabetes, tem que controlar o nível da glicemia.
né? A gente tem que ficar uma meta, o médico estabelece a meta para você, mas de modo geral, ficarmos com a glicemia entre 80 e 140, né? Uma pessoa com diabetes entre 80 e 140, tá? Ela está com diabetes bem controlado, tá? E tem mais um exame que é primordial que todo mundo tem que conhecer, que é hemoglobina glicada, tá? Esse exame que chama-se, vou repetir, hemoglobina glicada, tá? Ela mede a média glicêmica dos últimos 3 meses, né? Ou seja, quando nós fazemos um teste de glicemia, a gente faz uma fotografia da pessoa, a glicose naquele momento. Quando a gente mede a hemoglobina glicada, é uma média glicêmica dos últimos 3 meses, é como se fosse um filme. Então, o filme é muito mais informativo do que uma foto, né? Então, a hemoglobina glicada, ela fala mais sobre o nosso diagnóstico e fala mais sobre a qualidade do controle do seu diabetes, do nosso diabetes. Por exemplo, a pessoa normal vai até 5,7%. 5,7% é a hemoglobina glicada de uma pessoa normal. 5,8, 5,9, 6, ó, a média glicêmica está crescendo, o que significa que essa pessoa já está a nível de pré-diabetes. 6,5, 7, 8, 9, 10. Quanto mais alto for o nível da hemoglobina glicada, mostra que a média está mais elevada e mostra, por conseguinte, que o diabetes está descontrolado, tá? Hemoglobina glicada alta significa mau controle do diabetes. Hemoglobina glicada por volta de 7 é diabetes bem controlado. E o normal é até 5,7, né? Então, significa que se uma pessoa tem diabetes, ela não precisa estar a níveis glicêmicos iguais de uma pessoa normal, tá? Que é 5,7 de hemoglobina glicada. Ela pode chegar até 7 e o controle está adequado. Então, o conselho para a nossa companheira aí, diabetes tipo 2, que acabou de se apresentar, é fazer essa dosagem de 3 em 3 meses. A hemoglobina glicada, ela vai contar para a gente a qualidade do seu controle. Tá aí um exame que é muito barato, e se for fazer no laboratório particular, custa R$ 15, tá? E também tem gratuito pelo SUS, então também é um exame que é acesso a todo mundo. Maravilhoso, maravilhoso, muito bom. Vou trazer aqui a última manifestação da Sônia. Parabéns pelas explicações tão simplificadas, para fácil entendimento. Sábado estaremos juntos fazendo exames de glicose na CADEG. Abraços fraternos, Sônia Coutinho, Lions Maracanã. Ah, que delícia, né? Que coisa boa. Professor Isidoro, que prazer essa noite com você aqui. Que Prazer foi alegria essa meu. troca. Não, uma troca deliciosa. Olha, seu carisma, sua generosidade, a clareza, o conhecimento técnico, mas muito humanizado, né? Essa receptividade fez toda a diferença. E eu fiquei muito feliz mesmo, de saber que nós estamos conseguindo entrar em novos terrenos, né? É, de entrar em novos distritos. Então, ter a participação do Rio de Janeiro aqui, né? Nossa, com os leões de lá, foi muito bacana. A minha vontade é de dizer que teremos que fazer isso periodicamente. A honra vai ser minha. Governador Dozena, você está presente. Sim, há um bom tempo já aqui. Conte para a gente como é que você acompanhou tudo isso. Sensacional. Eu acho que foi um grande aprendizado para todos nós. Eu tinha muitas dúvidas e hoje eu sanei as dúvidas. Inclusive, eu fui aqui no meu notebook ver a minha
os meus exames, como é que estavam aqui, estavam dentro da como é que é o último exame que você passou? Hemoglobina glicada. Isso, a minha está no 5,7 aqui, então fiquei tranquilo. Máximo normal. Maravilhoso. Eu acho que é um aprendizado ótimo para todos nós. Eu agradeço de coração o seu tempo com o nosso distrito, o professor Isidoro. Jussara, excelente trabalho. Continuamos ainda, não encerramos o nosso trabalho, né, de controle e prevenção do diabetes aos nossos leões. Em breve, novos eventos, novas ideias, né? E é isso. Eu agradeço de coração a todos. Eu queria que todos abrissem a câmera para quem pudesse, para a gente fazer uma foto de todo mundo. E aí a gente tem material para relatar também no nosso portal essa atividade hoje de diabetes, né? Vamos lá no 3. Todo mundo sorrindo. Vamos lá. A primeira página. Aqui. Mais uma. Aqui. Mais outra. E olha que maravilha, nós tivemos hoje mais de 60 participações na live desta noite. Isso é muito gratificante para nós. Encerro aqui, Chegamos a então, a 60. nossa live. Professor A Isidoro, se última fala. você... Pois não. Desculpe, eu não queria interromper, mas chegamos a 62 participantes e tivemos aqui, eu fui anotando, tá? Nós tivemos aqui 33 clubes representados, Ótimo. ambos os distritos. Parabéns. É isso daí. Gratidão, Professor, governador Dozena, pela oportunidade. Gratidão a todos que estiveram presentes em 1h30 de bate-papo intenso. Que delícia. Cumprimos a meta, governador? cumprimos a meta. Maravilhoso. Agradecido Gratidão. e ótimos conhecimentos para todos nós. Muito obrigado e até a próxima. Professor Isidoro, de coração, gratidão. Obrigado, até a próxima. Foi uma honra estar com vocês. Tchau, Um tchau, beijo. Obrigado, gente. Boa gente. noite. Alô, tchau, tchau. Boa Obrigado, noite. Leões. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jussara. Muito obrigado, Boa noite a Jussara. Um todos. abraço. Muito Noite a obrigada. todos. Um abraço a Boa todos. noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, companheiros. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.